Ao lado, vários corpos de Drake estavam no chão. Suas cabeças foram perfuradas por lanças de gelo. Isabela e Lucas fugiram do Drake. Isabel, voando atrás deles, usou magia de gelo e lançou uma flecha bem direcionada ao Drake. Com a mão direita, flechas de gelo atingiram o Drake. Refletiu em sua armadura e pele. Drake esticou o pescoço, concentrando o fogo em sua boca. Ele queria incinerar Isabela. Ao fugir dele, de repente, o pupilo do Drake contraiu-se em dor. Lucas pulou no ar acima do Drake e usou magia de gelo para atingir o pescoço do Drake, com uma enorme lança de gelo que atravessou direto. Lucas estava no ar, olhando para o Drake. Drake olhou para Lucas acima dele, com os olhos. A luz nos olhos dele apagou. O Drake finalmente morreu, e Lucas pousou ao mesmo tempo. O corpo de um enorme Drake, o que enviou nuvens de fumaça para o ar. Isabela e Lucas estavam em frente ao corpo do Drake. Eles acabaram de matar. A fumaça ao redor do corpo dele começou a se dissipar lentamente. Ao se virar, Isabela viu, de repente, o que a aterrorizou. Lucas virou-se, olhando para o que aterrorizou Isabela. O rei Drake erguia-se acima das árvores, fumaça saindo de sua boca. Lucas e Isabela congelaram, olhando para ele. Luke imediatamente cobriu com a boca de Isabela. Quem queria gritar? Lucas agarrou Isabela nos braços. Ele se escondeu atrás de uma árvore, ignorando seus movimentos, ajeitou-a no chão. O rei Drake, imenso, pairava sobre eles. Lucas não era oponente que pudesse derrotar agora. Eles tiveram que esperar até que Lucas e Isabela olharam para o rei Drake, tenso por causa de seu rugido. Os pupilos do rei Drake estavam estreitados, enquanto tentava achar Lucas e Isabela. Lucas virou a cabeça para o lado, olhando para o rei Drake. Isabela tremeu. Ela olhou para o enorme monstro. Lucas abraçou Isabela novamente. Cobrindo a boca, ela temia o grande estalo. O rei Drake passou bem à frente deles. O rei Drake caminhou em direção às montanhas. Na distância, o monstro deixou terra desenterrada e árvores quebradas. Depois que Lucas tirou a mão, Isabel, de lado, inspirou fundo, enquanto Lucas não desviava os olhos do rei Drake. A distância à frente deles era a pegada do rei Drake. Depois de algum tempo, os eventos nos levam às montanhas. Ao lado, um rio corria. Do outro lado do rio havia uma pequena cidade portuária. Lucas, cujo corpo nunca cessou de emanar mana, sentou-se em uma grande pedra. Isabela ajoelhou-se ao lado dele. Usando magia curativa, um círculo se formou na frente de Isabela, que estava sentada, criando uma brecha no fluxo de mana ao redor de Lucas. Isabela observou Lucas em meditação. Seu cabelo erguendo-se no ar que emanava dele. Isabela expirou, fechando os olhos. Ela informou a Lucas que sua cura estava completa. Uma borboleta vermelha, asas violetas pousaram no dedo de Lucas. Lucas sentou na borda da calçada, olhando para a borboleta no dedo. Desde que lutavam contra monstros. Nas últimas 2 semanas, agora, a mente de Lucas estava totalmente sincronizada com o corpo. Valeu a pena vir a esta cadeia de montanhas. Foi mais do que suficiente. Mas ele ainda precisava decidir algo aqui. A borboleta no dedo de Lucas decolou, aborrecendo as asas e fugindo dele. Você vê? Belle pegou sua bolsa de viagem e olhou para Lucas. Depois de chamá-la, o céu estava coberto de nuvens escuras. Mas a cumeeira da montanha Drake estava bem iluminada. Lucas e Isabela ficaram olhando para a montanha, na distância onde se encontrava o castelo de Shuei. Lucas e Isabela usaram magia.
voou em direção a um lago Lucas, enorme. Voando atrás de Isabela, alertou-a, lembrando-a de não baixar a guarda. Por quê? Dada a personalidade de Shu, ele não se surpreenderia se você estava mantendo monstros no lago. Isabela olhou para Lucas atrás de si e perguntou-lhe como sabia que o calçado era daquele jeito. Janê estava lá. Lucas, quem tinha vento ao redor da cabeça, disse que Shu tinha o hábito ruim de falar demais enquanto voava sobre o lago. Com isso, Lucas contou o sonho de Shué. Ele queria morar no topo de uma montanha, transpassando as nuvens, lugar com um lago deslumbrante e uma ilha pequena. Ele queria morar em um lugar tão belo. Isabela olhou para Lucas. Quem voava perto perguntou como ele sabia disso. Mas Lucas a interrompeu, informando-a do local. Lucas e Isabela pousaram em uma praia de areia. Isabela, olhando ao redor, elogiou a beleza do local. Lucas simplesmente olhou para frente. Eles pousaram em uma ilha bela, repleta de árvores. E acima da ilha, no céu, os raios do sol assumiram diversas cores, colorindo as nuvens. Isabela olhou para Lucas, que estava repreendendo Shohei, chamando-o de desgraçado. Lucas olhou para baixo e examinou algo. Sob a ilha havia um castelo muito maior que a ilha. A sombra do próprio castelo era visível debaixo d'água. Isabela virou-se para Lucas, surpresa. Lucas coloca a mão no lado. Informou-lhe que esta ilha era apenas a entrada para o castelo. Vê Bela, os olhos dela se alargaram surpresa. Tal dungeon era extravagante, mas simples. Isabela olhou para Lucas. Quem não parava de pensar no velho amigo? Sob o bosque da ilha, partículas de monagloide decoram o bosque e o céu. Lucas e Isabela caminharam pela floresta, rico em diversas plantas. Assim que Isabela e Lucas pararam perto de uma enorme árvore, o buraco, que parecia mais um arco de entrada, Isabela ergueu a cabeça, surpreso com o tamanho da árvore. Qualquer um poderia ter adivinhado que o vazio, em frente a eles, a entrada, dentro, havia uma escada que descia em espiral. Lucas ficou surpreso, dizendo: como ela poderia ter feito uma escada? Objetos de monólito estavam fixos na raiz da árvore, iluminando a área circundante. Lucas e Isabela desceram as escadas iluminadas por tochas. Isabela colocou os dedos indicadores em. Ambos olharam para Lucas, que caminhava ao lado dela. Ela abriu a boca. Mas o desejo de perguntar a Lucas algo. E já disse o nome dele. Então, a boca de Isabela congelou. Ela parou, decidindo não perguntar. Ela desviou o olhar. O humor baixou. Ela negou seus pensamentos e suposições, chamando-os de pensamentos idiotas. Lucas e Isabela desceram as escadas em silêncio. Uma tocha feita do elemento de pedra luminosa iluminou a área. Lucas e Isabela desceram as escadas. E nas profundezas da masmorra, Lucas e Isabela pararam. Isabela ficou surpresa com a beleza dos padrões. Ela brilhava intensamente, uma enorme porta, decorada com padrões e pedras brilhantes. A porta estava diretamente em frente a Lucas e Isabela. Lucas gentilmente tocou a porta com a mão. Isabel se aproximou de Lucas, indagando se ele poderia abrir a porta. As palavras de Lucas fizeram Isabela abrir a boca com medo. Lucas falou sobre a porta, criado por Shuheis, técnica mágica se usarem seu poder. Eles explodirão imediatamente. Lucas caminhou até a bola mágica, que ficava no pedestal. Lucas sacudiu a poeira com a mão. Depois disso, Lucas colocou a palma da mão na bola. No interior, várias linhas finas começaram a brilhar.
Entrançando-se, enorme poder mágico explodiu da bola. A energia rasgou o tecido no ombro de Lucas. Depois disso, uma grande quantidade de fumaça começou a sair da bola. Isabela fechou um olho e afastou-se dele um pouco, mas Lucas ficou calmo, observando tudo. Isabela, surpreendida, olhando para o fumo, perguntou que tipo era. O fumo começou a se acumular, concentrando-se em um ponto no espaço. Shu surgiu no ar, com as mãos nos quadris, usando um macacão preto com uma capa branca flutuando atrás dele. Shu piscou um olho, sorrindo. Começando a contar até 3. Então, perguntou se poderia ser ouvido. Isabela, com os lábios esticados, avançou para tentar ver o rosto de Lucas. Para ela, Shu sempre pareceu uma criança estranha. Então ela perguntou a Lucas o que estava acontecendo, mas de repente seus olhos se alargaram surpresos ao que ela viu. Lucas olhou para Shuei e tremeu. Shuei aplaudindo e abrindo as pernas. Recebeu Lucas e Isabela em seu porão. Lucas estendeu uma mão tremendo para o rosto de Shu. Depois que sua mão atravessou a cabeça de Shu, parou de tremer. Lucas ficou parado, com a mão estendida, diante de Shuei. Esticou-se enquanto Isabela falava. Este foi um cumprimento gravado com a palavra mama. Isabel percebeu o tremor de Lucas. Quem fica surpreso com a frivolidade de Shuei? Os olhos de Lucas encheram-se de memórias. Ele, triste, perguntou a Shuei sobre sua idade, para que ele pudesse agir assim. Havendo sido um ancião por muito tempo, Shu olhou para Lucas com um sorriso. A capa dele continuava a balançar com o vento. Lucas se alegrou ao ver seu amigo Shuei. Isabela olhou fixamente para Shu após as palavras de Lucas. Ela não acreditava que essa criança fosse Shuei. Shuei cruzou os braços e perguntou: o que eles queriam encontrar aqui? Depois disso, ele pediu que eles dissessem algo. Isabela olhando para Shuei. Achavam que podiam conversar com ele. Lucas, com os olhos cheios de lágrimas, naquele momento, abriu a boca, pronunciando o nome de Shu. Mana começou a emanar do corpo de Shu. Riu e disse que só disse o que pôde. Aconteceu automaticamente. Agora Lucas e Isabela calaram-se instantaneamente. Shuei cruzou os braços novamente. Antes de contar a Lucas e Isabela, eles conseguiriam o que quisessem. Sendo ele o Shu Beistrou e este sendo seu castelo. Lucas abriu a boca e quis falar algo. Então, ele fechou sem dizer nada. Lucas inclinou a cabeça e perguntou. Ficou pairando em frente a ele. Como ele morreu, Shuei não respondeu à pergunta de Lucas. Quem inclinou a cabeça diante dele, mas continuou a dizer. Seus comentários sobre o fato de que ele não iria simplesmente deixá-los entrar na masmorra precisavam responder à pergunta. Continuando a ouvir Shuei, Lucas tremeu novamente. Enquanto ela esperava, falou sobre a impossibilidade de sair daqui. Se estivessem Lucas errados. Cruzou os braços e olhou para Shuei. Diante dele, sua voz tem sotaque. Tudo era igual, como se tivessem voltado ao tempo, ao se alegrarem juntos. Mas sua voz agora não alcançava o falecido. Lucas ficou parado no vazio. Sua sombra estendia-se ao longe. Ele realmente sobreviveu sozinho. Lucas apertou a mão em punho. O punho dele tremeu, da força com que o apertou. Ele percebeu que não estava sozinho. Lucas lembrou da batalha com os semideus, onde se viu sozinho. E seus amigos e camaradas, deitado derrotado nos pilares. Então, todos que amava se transformaram em poeira. E aqueles que os tornaram assim,
ainda reinavam neste mundo. Lucas franziu o rosto, toda a sua face irradiando raiva e ódio. Decidiu aniquilar todos os demigods. Isabela, à beira. Observe a estranheza no comportamento de Lucas. Um círculo de energia mágica se formou em torno de Shuei. No ar, ele perguntou a Lucas e Isabela. No chão, quem era? Quem causou o maior ódio, Shu? Shu sorriu após a pergunta. Seus olhos dourados fixaram-se em Lucas. Com olhos cheios de ódio, ele respondeu com uma única palavra. Demigod Shu deu uma piscada e estendeu os braços. Parabéns a Lucas pela resposta correta. Ao dissipar-se Shuei na fumaça. Com um estalo, a enorme porta começou a se abrir. Lucas avançou. Isabela olhou para Lucas com apreensão. Ela abriu a boca para perguntar algo a ele. Então, ela desistiu, fechando os olhos. Ela correu atrás de Lucas, perguntando como ele adivinhou a resposta correta. Lucas virou-se, olhando para Isabela. Isabela se aproximou cautelosamente de Lucas. Quem ficou parado tentando adivinhar como ele fez. Ela abriu a boca novamente, tentando perguntar. Lucas olhou para ela, seus olhos cheios de cansaço. Isabela não perguntou e olhou para Lucas. Quem a aconselhou a não ser tão distraída? Lucas se virou, lembrando a Isabela. Quem entrou em choque, isso era o castelo de Shuaya. Havia uma grande arquitrave, o caminho, iluminado por muitas tochas, foi cortado por muitos obstáculos. Feito de pedras de mármore. Era estilo Shui fazer algo inusitado. Lucas não sabia de quais armadilhas poderia ser surpreendido. Enquanto Lucas caminha, reprimindo Isabela por sua distraída. Isabela o observava de trás. Ela queria se tornar mais forte. Ela precisava descartar todas as distrações. E concentre-se em seus olhos, Isabela. As bordas do rosto dela ficaram um pouco vermelhas. Decidiu seguir Lucas. Lucas e Isabela subiram as escadas. Olhando para a arcada à frente, Lucas sugeriu que olhassem para este vestíbulo. Antes do começo e do fim, o golem de pedra. No centro da cabeça havia uma pedra verde. 2 gigantescos golem de pedra parados imóveis. Estavam de cada lado de outra porta. Em frente ao qual Lucas e Isabela estavam parados agora. Lucas colocou a mão na bola mágica. Depois, uma corrente de mana começou a emanar dela. Fumaça começou a sair da bola mágica. Como na última vez, o fumo começou a se concentrar no ar. Lucas ficou ao lado, observando tudo. Uma Shuai, um pouco mais velha, apareceu diante de Lucas. Suas mãos se ergueram, Isabela olhando para Shuei. Notou que dessa vez ele apareceu como um adolescente. Lucas concordou com ela, pois era também Shuai. Apesar de ter amadurecido um pouco, parece que Shuai cresceu aos poucos. Toda vez que atravessam o limiar, ela olhava para Lucas. Decidiu avançar para a segunda pergunta. Lucas perguntou a Shuai, quem tinha os braços estendidos enquanto a pergunta era repetida. Mas ela não respondeu, citando a longa explicação. Contra o pano de fundo de um golem, de pé com as mãos no chão. Tubei relatou que quanto mais adentram, mais surpreendentes as descobertas. Quanto mais incríveis são as coisas que eles podem obter, mas só podem pegar um. Se Lucas e Isabela violarem essa regra, os golems ficarão zangados. Depois disso, eles os atacarão. Shuei estendeu a mão, apontando para Lucas. Shu informou que se cometessem um erro, eles seriam eliminados do jogo. Uma vez, eles seriam eliminados imediatamente do jogo. Eles precisavam ter cuidado ao ouvir o nome. Shu disse que Lucas abriu os olhos, surpreso, e o olhou.
E surpreendentemente, ele lembrou do seu fist bump de Iris. Shu cruzou os braços e falou sobre como ela o irritava. Ele nunca conseguia entender o que ela pensava. Lucas e Isabela olharam para Shuei ao mesmo tempo. Ao ouvir sua reclamação, Shu contou como lutaram para salvar o mundo. Mas, independente de o continente estar em chamas ou não, a mente de Iris sempre esteve ocupada por homens. Isabela se voltou para Lucas, indagando sobre a identidade do vírus. Apelidada de Bruxa Negra, Lucas entristeceu-se ao lembrar dela. Seus olhos cheios de tristeza, ele lembrou de uma mulher com cabelo escuro e um sorriso misterioso, uma mulher apelidada de Bruxa Negra. Lucas nunca encontrou uma mulher tão atraente. A face de Lucas se esticou em um sorriso, líquido escorrendo do canto dos lábios. Das boas lembranças de Iri, Isabela olhou estranhamente para Lucas. Lucas abriu os olhos de repente, quando Shu disse que odiava Lucas mais do que Iris. Colocando a mão no lado, Shu, e fechou os olhos, falando sobre o amor não recíproco de Iris. Por alguma razão, a arquiduquesa não notou. Lucas enrubesceu com as palavras, e ele, sobressaltado com a verdade das palavras. Shuei riu ao olhar para Lucas. Ele repetiu as palavras novamente. Nesse momento, Lucas começou a ficar irritado da repetição das palavras de Shuei. Enquanto falava, refletiu sobre as semelhanças entre Lucas e Lucas. Lucas puxou os lábios, enquanto tremia de raiva pelas palavras de Shuei, comparando sua inteligência à de um golem. Atrás dele, Shuei decidiu fazer a pergunta. Ele imaginou um demônio em sua mente, começando a descrevê-lo simultaneamente, contando como Iris serviu a 3 poderosos demônios. Um deles tinha 6 braços e 3 rostos. Shuei ergueu a mão com o dedo indicador erguido, continuando a descrever o demônio, mas foi brutalmente interrompido por Lucas. Lucas, em pé diante dele, pronunciou o nome de Asura. Instantaneamente, seu corpo se transformou em fumaça e se dissipou. A porta se abriu à frente deles. Lucas entrou nele imediatamente. Isabela ficou surpresa com a resposta de Lucas, sem sequer ouvi-lo. Havia diversas joias e artefatos na sala. 2 peças estavam lado a lado. Uma era uma caixa com um colar de ouro, decorado com rubis vermelhos. O segundo era um braço de aço adornado com diversas joias. A sala onde Lucas e Isabela entraram estava decorado com diversas decorações, joias e artefatos. Logo, Lucas e Isabela chegaram à próxima porta. Eles olharam para Shu, um Shu adulto. A idade de 40 anos, parado bem à frente, olhou para o amadurecido a seguinte questão. Isabela pegou o queixo com a mão ao notar a aparência madura de Shuei. Lucas olhou para Shu, confirmando suas suspeitas. Quanto mais maduro ele se tornava. Lucas e Isabela ficaram em frente a Shuei. Um golem de pedra estava ajoelhado ao lado deles. Este dandan é um buraco com um diário pessoal de Shuei. Lucas, olhando para o maduro Shuei, perguntou qual o propósito de ter criado este lugar. Lucas ficou em frente a Shuei, perguntando-se o que e para quem queria transmitir. Logo após Lucas responder à pergunta, a porta começou a abrir-se com abertura, enviando nuvens de fumaça. Shuei relatou a verdade da resposta. Lucas e Isabela passaram pela porta aberta. Isabela, caminhando ao lado de Lucas, elogiou-o, pois já era a 5ª sala. Lucas, acariciando o queixo com a mão, pensou. Ele achou estranho. Quanto mais andavam, quanto mais perguntas sem relação à magia
Isabel olhou para Lucas, que estava à frente, quando foram questionados. Quem pensava na intenção de Shu? Ao compor essas perguntas, Isabela ficou surpresa. Lucas respondeu corretamente todas as perguntas. Logo, Lucas e Isabela atravessaram o arco e entraram na próxima sala. Shuei, com barba branca, disse que esta é a última sala. Lucas ficou surpreso ao ver Shu, seus olhos, surpresos, olhando para ele à frente, usando uma túnica branca e apoiando-se em um bastão. O velho Shuei, com barba branca, permaneceu. Shu olhou para Lucas e o chamou de Lucas Tromã. Lucas continuou surpreso, olhando para Shu. Sem dizer uma palavra, seu corpo começou a se transformar em pequenas partículas de mana. Ele começou a falar sobre Frei, chamando-o de quem alcançou o topo com apenas 40 anos. Um grande professor de todos os homens. A amizade com essa pessoa era o maior orgulho e grande felicidade em sua vida. Sim. A Bela olhou para Lucas, chocada, enquanto ele começava a falar. Lucas tremeu, seus olhos encheram-se de lágrimas. Ele olhava para Shu, disse, era grande orgulho e felicidade para ele ser amigo de alguém como ele. Isabela olhou para Lucas, chocada, sem entender o que estava acontecendo. Suas mãos descansavam em um cajado de 3 cabeças, decorado com muitas pedras. Shu olhou para Lucas com um sorriso. Decidiu fazer a última pergunta. Ele pediu o nome verdadeiro dele. Lucas parou e refletiu. O rosto dele totalmente oculto na sombra. Quanto mais perguntas havia, quanto mais misteriosas pareciam. Lucas em frente a Shuei, que guardava a porta, percebeu que todas as perguntas foram criadas, de tal forma apenas ele poderia responder a todas essas perguntas. O mesmo, Lucas olhou para o lado, revelando o nome verdadeiro de Shuei. Seu nome era Shuei Wiseman. Isabela virou-se bruscamente. Curioso sobre como seu nome verdadeiro não era Stroll, ele se perguntou, mas Wiseman? Um leve sorriso surgiu em Shu. Seus lábios se tornaram de couro. O corpo dele começou a se dissolver, transformando-se em um fluxo de mana. Finalmente, ele mandou o duplo de Lucas entrar, porque tudo estava preparado para ele aqui. Lucas abriu os olhos, surpreso, ao ver Shuei, pedindo que ele pare com um sorriso no rosto. Shuei se dissolvendo, chamando Lucas. Peça a Lucas para voltar. Logo, Lucas estendeu a mão, gritando para Shuei. Esperar! Lucas ficou com o braço estendido na frente da porta aberta. Sua forma se dissolveu totalmente, transformando-se em fumaça. O corpo inteiro de Lucas começou a tremer de tristeza. Na tristeza, mana começou a sair de seu corpo. Isabela o observou, incrédula. Ela abriu a boca, percebendo algo. O grande sábio Shu acabou de chamar Lucas, o personagem principal, e Isabela. Ao abrir a porta de madeira e olhar ao redor, entramos já na última sala do dungeon. Havia uma mesa com uma pilha de livros e uma vela acesa, enquanto Frei, sem olhar ao redor, caminhou em frente com concentração. O parceiro parou na mesa e, olhando para a vela, disse que nesta sala, ao contrário das outras, a vida era sentida. Os olhos de Isabela se alargaram e sua boca se abriu surpresa. Voltando-se para Frei, que vasculhava o baú alegremente, concluiu ter achado algo interessante. Quando ele segurava uma pequena garrafa de líquido na mão, a garota perguntou ao homem sobre o conteúdo. Frei continuou satisfeito com a descoberta. Virou o recipiente na mão e disse que era um bom rio. Isso deixou a garota muito confusa. A garota contou que, de acordo com lendas, o rio de gelo
é óleo, uma gota que pode ser encontrada em cavernas subterrâneas apenas a cada 1000 anos. A poção provoca um salto fantástico, que até uma pessoa comum pode atingir o nível de 4 estrelas o mais rápido possível. Depois que o homem ouviu o conhecimento detalhado, ele olhou para Isabela e notou, surpreso, a sua boa disposição, que ela era conhecedora impacientemente, estendendo as mãos para a garrafa de poção. A garota ruiva gritou, chocada, admitindo que todo esse tempo ela considerava o rio de gelo apenas ficção. E Frei ficou confuso com a reação violenta dela. Continuando a segurar com a poção nas mãos, o homem o olhou e disse, satisfeito, ele precisava da bebida para alcançar o nível de 7 estrelas neste momento. Isabela estava ajoelhada ao lado do baú aberto e vasculhando as coisas dentro, entendendo por que o homem foi ao porão, agarrando seus joelhos dobrados com uma mão. A garota, com a outra mão, retirou 2 miniaturas brincos triangulares de turquesa de uma caixa de madeira e começou a examiná-los com curiosidade. Frei notou isso. Observou a parceira com preocupação. Ao perceber que segurava brincos brilhantes, Isabela concluiu que era um design muito feio, enquanto a garota ruiva continuava agachada. Tentou experimentar a joia encontrada no baú. Frei começou a xingar Chu com veemência por terem uma coisa insignificante na última sala. E o parceiro dela o olhou, perplexo, fechando um olho e coçando a nuca. O homem sobrepujando o interlocutor, ele admitiu que eram brincos adesivos, feito por ele mesmo. Isabela abriu a boca, surpresa, olhou fixamente para a garota. Ela questionou o que o homem quis dizer e tentou entender como algo que ele fez poderiam acabar no porão de Shuei. Fechando os olhos, o personagem principal admitiu com um sorriso. Esses brincos foram feitos por ele há 4000 anos por tédio e posteriormente dado a Shuei. E Isabela atrás dele. Ouvi isso e fiquei muito surpreso. Enquanto ela ficava com a boca aberta, surpresa, e os olhos dela, amplos, ficaram embaçados. Ele nunca pensou nisso. Quão caros eram esses brincos? Persu para mantê-los aqui. No momento seguinte, Isabela acalmou um pouco e cobriu a boca, tomando um ar mais sério. Ela se voltou para Frei, pedindo que ela contasse tudo com mais detalhes. E ele olhou para o interlocutor dela. Com perplexidade, o homem parou, continuando a olhar fixamente para a garota ruiva. Então, hesitante, ele falou ao contrário. Isabel parou imediatamente, surpresa. Seus olhos se alargaram e a boca se abriu novamente. O homem admitiu hesitante que não era realmente Frei. Mas Lucas Trauma surpreendeu a Isabela ficou em um estado de choque, enquanto o personagem principal falou sobre como lutou contra o deus demônio Lorde, juntos por 4000 anos, com Shuei. E passou todo esse tempo na escuridão do submundo. Lucas e o corpo de Frei disseram que um dia, depois de todas as provas ele passou, a escuridão recuou e o loiro de olhos azuis libertou-se do abraço dos monstros. Ao ouvir uma voz, então o personagem principal, puxado da escuridão pela voz de Frei Blake, tirando sangue do corpo. Agora, ele recitava. Lucas não sabia por que o homem com lágrimas nos olhos, desesperado, segurando o lado, chamou ou por que suas mentes se sincronizaram naquele momento. Mas o loiro do porão atendeu a chamada e consolou o jovem. Agora, com a mão no peito, ele confessou ao parceiro. Ele recebeu seu corpo atual de Frei. Isabela fixou o interlocutor com um olhar penetrante. Quem apareceu
diante como dela. uma pessoa totalmente diferente. Depois de entender a situação, ela, triste, fechou os olhos, olhando para baixo, notando que a garota desabou. O personagem principal a observava ansiosamente, sem coragem de falar, arranhando a bochecha. É admitido com ar perplexo. Ele esperava que a garota não acreditasse. Mas ela respondeu que a situação era, é claro, absurda. Olhando novamente para os brincos na mão, Isabela sorriu e disse: muito já havia acontecido até agora, por mais estranho que fosse. Fez sentido, agarrando os acessórios feitos em casa com força. A garota concluiu que o homem à sua frente era, de fato, o trauma de Lucas. Depois ela ajoelhou-se diante dele. Ela respeitosamente estendeu os brincos em suas palmas, inclinando-se em saudação. O personagem principal, iluminado pela luz. Ele não tirou os olhos das decorações. Ele pegou cuidadosamente os triângulos de turquesa. Ele havia feito com as próprias mãos. Depois disso, das mãos da garota, ele sentou-se abruptamente no cartão, atingindo o mesmo nível que Isabela. E pediu que ela o chamasse de Frey, porque seria mais fácil para ele alcançar seu objetivo. O homem se aproximou da garota e sussurrou com ar descontente. Por que ela não se comporta como antes, sem essa atmosfera pretensiosa? Senão, ele terá uma erupção. Isabela desviou o olhar, envergonhada. Ela olhou para a vela na mesa, que continuou a queimar, iluminando toda a sala. Sentando-se à luz da lâmpada, Frey começou a curiosamente examine os brincos de turquesa em sua mão. O personagem principal virou-se para Isabeia, que continuou a vasculhar o baú, lembrando das palavras sobre o design sem gosto. E ela, fingindo não ouvir, retirou o bracelete e, assumindo que a joia foi feita por Frey, começou a elogiar sua aparência elegante. O homem disse que o bracelete foi feito por Shuei. Isso fez com que a Isabela se sentisse completamente desconfortável, e ela congelou com o acessório nas mãos. Quando a garota segurava o bracelete na mão, ouvi que este era o bastão do grande sábio, usado por Shu para o seu alter ego. Ela ficou muito surpresa, levando-se da cadeira e aproximando-se da interlocutora. Frey pediu um bracelete para mostrar tudo claramente em si mesmo, porque ele poderia esgotar a garota. E ela concordou rapidamente com o argumento. Entregou a joia nas mãos do homem. Ao receber o bracelete, o personagem principal colocou-o na mão, coberto de pequenas cicatrizes. Ele também colocou brincos de turquesa caseiros em seus ouvidos. Depois disso, um poderoso turbilhão se formou em torno de Frey. Sacudindo seus longos cabelos, Isabel admirou o homem. A garota sorriu. Assistiu fascinado ao enorme aumento de mana. E confundiu os nomes acidentalmente. É por isso que ela chamou o homem de Lucré. Mas ele não entendeu nada. Quem ela estava falando? Segurando a mão com o bracelete na palma. Frey olhou e admitiu. E não era seu estilo usar artefatos mágicos, mas era propriedade de seu amigo. Continuando a vasculhar o baú, Isabela descobriu novamente algo interessante para ela. E com perplexidade, pergunte ao homem atrás o que era. A garota segurava delicadamente uma bola de metal com um núcleo vermelho, com 2 dedos, pensando que era um núcleo dourado à sua frente. E pedindo ao homem para prestar atenção. Preste atenção ao mana concentrado. Freya pegou abruptamente o artefato das mãos da garota. E fechando os olhos, pediu para ter mais cuidado com ela. Porque essa bola era a última. O personagem principal olhou pela sala, prestando atenção no escritório de Shuei. Depois disso, a atenção dele foi atraída por uma vela que nunca se apaga.
Graças a Mana e Freya. Concluiu, o velho sempre foi fã de bobagens. Enquanto o homem mantinha a mão na mesa rememorando, Isabela, atrás dele, disse que ainda sentia o caloroso coração de Shuei, que saudava os convidados como se o velho estivesse vivo. Próximo. Free abriu timidamente o diário, que tinha um marcador. Ele olhou para as páginas abertas, surpreso. Havia uma anotação em letra torta, dizendo que Lucas havia desaparecido. Livre, leia a próxima página onde ela estava. Sugeriu que o senhor estivesse envolvido. O homem olhou, em pânico, para a página onde estava escrito que ninguém, mas o senhor poderia se livrar de Lucas, sem deixar rastros. E Isabela ficou atrás dele, com olhos redondos. O diário de Shuei expressou sua tristeza sobre a desaparecida maga de 9 estrelas, com quem a última esperança da humanidade desapareceu. Próxima. Frey leu os eventos após o desaparecimento. Sobre o conflito entre o guerreiro Cassagem e o mestre da espada se apressou. A repentina desaparecimento da bruxa Iris também foi mencionada desde então. A influência dos semideuses entrou profundamente no continente. Shuei ficou sozinha. Não conseguia confiar nas pessoas ao seu redor. Colocando suas máscaras, as pessoas fingiam admirá-lo, observando calmamente a situação e controlando-a para que a qualquer momento eles poderiam atacar Shu e acabá-lo. O diário registrava todos os dias sua luta feroz contra os monstros, em que os ao seu redor se tornaram selvagens. Dobrando-se sobre o diário,